Estamos de volta com o programa Questão de Direito, terceiro bloco. Continuamos aqui falando sobre o direito de empresa, discutimos aqui bastante coisa já. Tenho certeza que tem sido muito interessante a discussão para você que está nos assistindo. E sempre que esse tema ele é tão interessante, ele é tão gostoso de se discutir, porque ele é bastante atual, né? E às vezes a gente se depara com pessoas que o sonho da pessoa é se tornar empresário, ele deixar de ser trabalhador e virar um empresário, mas como é que se faz isso? Então às vezes isso está incutido no sonho das pessoas também. E sempre que a gente termina o bloco anterior, a gente tem discussão para o próximo bloco, e não foi diferente no segundo não. Professor Fabrício, a gente começou a discutir aqui sobre a responsabilidade, né, do empresário enquanto pessoa física, agora até eu estou me corrigindo porque eu entendi que agora tem essa divisão, e da sociedade empresária, né? Que aí é a sociedade empresária. Imagina uma situação hipotética, já falando da responsabilidade também. Imagina que eu sou credor de uma empresa X e eu chego lá num belo dia para efetuar uma cobrança ainda do ponto de vista extrajudicial, administrativo. Eu cheguei lá e descobri que essa empresa simplesmente fechou as portas. E no meu entendimento, ela fechou para dar um tombo nos credores. Nós estamos atravessando um momento de dificuldade no nosso país. E, sinceramente, isso tem acontecido muito. Empresas que fecham as portas da noite para o dia. Como é que fica a situação do credor? Né? Isso seria um fechamento irregular, né, me parece. Como é que fica? Qual que é o instrumento que ele pode se valer para ter o seu direito resguardado? Pergunta é boa porque é bem atual, né, com o que a sociedade brasileira está vivendo. O que acontece? A sociedade, e aí eu estou falando de sociedade empresária, pessoa jurídica, né? Lembrando que é diferente do pessoa física, empresário individual. Então, isso aqui serve muito para quem está passando por dificuldade financeira agora, na empresa, a sociedade empresária. Tem ele e um outro sócio, no mínimo mais um. Quando a empresa chega numa situação de inexequibilidade do objeto, ela não consegue mais atuar no ramo, então a solução é fechar a empresa, né? E o fechamento da empresa não é simples, da mesma forma que não é de qualquer forma que se abre, sem planejamento, sem assessoria também, não é de qualquer modo que se fecha. Então nós temos que entrar num processo chamado de processo de dissolução. Tá? Processo de dissolução que passa pela liquidação e finaliza com a extinção da empresa. Tá? Precede ao processo sempre um ato de dissolução, que pode ser porque os sócios não querem mais continuar com a empresa, porque não está dando mais dinheiro, porque perdeu autorização para sociedades que necessitam, enfim. O fato é que, quando acontece o ato de dissolução, inicia-se o processo de dissolução, nomeia-se uma pessoa, um liquidante, chamado de liquidante, e a função do liquidante é basicamente averiguar quanto se deve, qual o patrimônio, efetuar o pagamento e dissolver a empresa. Tá? Chegando ao final, se o valor da dívida superar o patrimônio, a empresa está tecnicamente falida, tem que pedir falência. Se não, efetua-se o pagamento, se sobrar alguma coisa, divide entre os sócios. Né? Mas o que a gente vê, na grande maioria dos casos, é que a pessoa não tem mais condições de lidar. Às vezes faz até o pagamento dos credores da praça ali, bancos, um agiota, uma coisa assim. E vai lá e fecha as portas. Tá? E o fechamento das portas, simplesmente, é considerado fechamento irregular. E isso traz consequência para o sócio, inclusive na sociedade de responsabilidade limitada. Para se usar de exemplo a responsabilidade tributária, o Código Tributário diz que gera responsabilidade para o sócio a atuação do sócio que ofende a lei ou o estatuto. E a lei, isso a lei tributária fala. E a lei civil, que é uma lei, tanto quanto o Código Tributário, diz que tem um procedimento para fechar uma empresa. E o simples fato de fechar as portas, né, lacrar as portas, desrespeita a lei. E o STJ diz o seguinte:
Se ele não pode fechar as portas de qualquer forma, tá? E se assim o fez, ele ofendeu a lei. Se ele ofendeu a lei, ele passa a ser responsável solidariamente pelas dívidas da sociedade. Então, na sociedade de responsabilidade limitada, o simples fato de fechar as portas torna aquele diretor responsável solidariamente pela dívida da sociedade. E a prova disso é simples. Né? A prova disso é a certidão do oficial de justiça. Então, quando você distribui uma ação de execução contra a empresa, o oficial de justiça chega e certifica no processo que, em cumprimento ao mandado extraído do processo, número tal, compareceu ao local, no dia e horário, e constatou que a empresa estava com as portas fechadas. Que, diligenciando junto à vizinhança, foi informado de que não há atividade ali há tempos. Pronto, é o que basta. Para você pedir o redirecionamento da execução, ou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, como hoje, que é uma criação jurisprudencial, e hoje é tratada satisfatoriamente no novo Código de Processo Civil. Né? Isso é interessante do ponto de vista social, porque, como você colocou, professor, o Brasil tem atravessado momentos de crise, de dificuldade financeira, e nunca foi tão comum o que está acontecendo hoje. A gente vê empresas simplesmente fechando as portas. Então não é assim. O sujeito que acha que ele vai simplesmente baixar as portas e ele vai cessar a sua responsabilidade, muito pelo contrário, a partir daquele momento ele assume uma responsabilidade que ele não tinha. Então é ruim se fazer isso. Isso não é a melhor saída. Ele tem que ir num órgão competente para dissolver, né, a empresa, para a dissolução da empresa. Não pode, né, ser de qualquer forma, porque é uma responsabilidade social, né, nas relações de consumo. E às vezes a noção que se tem é essa, né, professor? Eu vou simplesmente fechar as portas aqui e acabou. Não, muito pelo Eu não tenho mais responsabilidade. O que você falou foi exatamente o resumo de tudo que eu disse aqui. Ele está achando que está terminando um problema e está começando um problema. Muito maior. Esse problema vai aparecer lá na frente. Não é porque a justiça é morosa, até que essa certidão chega no fórum, aí volta para a mão do exequente, né, para o credor, e aí o credor vai fazer o pedido de redirecionamento, vai 1 ano, 2, 3, às vezes, dependendo, né, da comarca, de tudo. E aí, daí, quando o sujeito acha que está livre, ele recebe na porta dele um oficial de justiça, penhorando, dando ele não é um prazo para fazer o pagamento, um prazo de 5 dias ou 3 dias, na lei de execução fiscal, 5 dias, para efetuar o pagamento, sob pena de voltar e penhorar tantos bens quanto sejam necessários para o pagamento da dívida. E bem pessoal Só do a sujeito. título de conhecimento, professor, eu imagino que, né, é certo que o Estado, o poder público, né, a sociedade, ela quer preservar pela continuidade dessa empresa. Porque uma empresa, ela gera divisas, ela tem empregados, existe o fornecedor, existe o consumidor, existe a função social daquela empresa, né? Que não é somente, como eu disse, a obtenção de lucros, mas sim também uma função social e uma função comercial. Então, eles procuram, essa empresa, na verdade, ela estabelece uma relação com a sociedade. Essa relação com a sociedade é de suma importância prezar pelo princípio da continuidade dessa empresa. Muito bem. E dentro desse contexto, já que eu não posso simplesmente fechar as portas, porque eu estou cometendo um erro grande que eu posso pagar por ele lá na frente, como é que fica, o que eu devo fazer então para fechar legalmente, já que eu não estou dando mais conta de levar essa empresa adiante? Como eu disse, procurar um profissional do direito, né? Procurar um advogado especialista na área, para que seja orientado na forma do como proceder, né? E não tem outra solução. Ou chega ao fim, nós temos um ativo, né, que supera o passivo, ou como podemos dizer, concluímos que o empresário, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ele tem liquidez, e aí nós não temos problema, então, né, vamos terminar ali, acabou, foi bom enquanto durou. Ou então, ele não tem liquidez, o ativo dele é inferior ao passivo, o passivo supera, e aí ele está em situação de falência. E aí ele vai pedir falência, ou algum credor, o fará.
né? A lei de falência, a lei 11.101, eu já disse no início do primeiro bloco, é um ramo, né, um sub-ramo do direito empresarial que não está previsto dentro do Código Civil, tem lei própria para isso, que é a lei 11.101, que revogou o decreto-lei 7661 de 45, e essa lei ela pode ser aproveitada pelo empresário, vale a pena fazer isso aqui, porque às vezes, trazer esse assunto aqui, porque às vezes o empresário não precisa falir, chegar nesse ponto, né? A nova lei de falência, de recuperação de empresa, né, chamada Lei de Recuperação de Empresa, na verdade, o nome dela, é que ela trouxe esse instituto novo para o direito brasileiro, chamado de recuperação de empresa, desde que ele seja regular, esteja naquele ramo há no mínimo 2 anos, que ele não tenha sofrido falência, né, que ele não tenha se utilizado de recuperação judicial nos últimos 5 anos. Preenchidos os requisitos legais, ele pode pedir para o juiz uma recuperação, né? Esse pedido vai ser feito ao judiciário, o judiciário chamará citará publicará um edital e aí chamará todos os credores farão uma assembleia, e estando tudo, né, o juiz, pensa que, registro que o juiz não defere, não outorga a recuperação, ele defere o processamento do pedido. E os credores é que vão decidir se concedem ou não ao empresário a recuperação, né? A lei diz que quando há situações muito particulares, o juiz pode deferir. Mas a regra é que quem defere são os credores. E os credores têm que pensar que, às vezes, o plano ali, ele pede um prazo, uma carência para pagar, a diminuição de uns juros, porque, ao fim e ao cabo, o credor tem que trabalhar com a ideia de custo-benefício. Não adianta eu fechar essa empresa aqui, né? Porque eu não vou conseguir receber com ela fechada. Não é? Se eu não estou conseguindo receber com ela aberta, o que dirá com ela fechada? Verdade. Então não adianta eu falir esse empresário. Então, concede o sujeito uma recuperação, porque às vezes ele precisa de um prazo, ele está precisando de respirar. Não é? E isso é um instituto previsto na lei brasileira, e às vezes não seja ainda de conhecimento da grande maioria, principalmente dos pequenos empresários, que não têm acesso a uma assessoria de qualidade, ou não têm acesso a assessoria nenhuma, mas existe, e podem fazer uso disso, né? É interessante o que você falou, professor, às vezes não tem acesso a assessoria nenhuma. E aí entra o contexto do nosso papel aqui. O programa Questão de Direito tem essa função social que foi dita aqui. Nós estamos aqui para trazer para você uma noção, ainda que você não tenha uma assessoria, eu tenho certeza que o programa de hoje te ajudou, abriu mais um leque de oportunidades, te preveniu acerca de algumas atitudes que podem te prejudicar. E nós estamos aqui com essa função. Nosso objetivo é esse. O programa Questão de Direito, professor Fabrício queria complementar alguma coisa? Eu queria só complementar uma coisa, que porque eu não sei se vamos ter outra oportunidade de voltar nesse assunto, mas vale um assunto de advocacia preventiva, né? É o chamado período suspeito. Eu queria contextualizar o assunto, mas não vou ter tempo. Mas vale a pena citar só para dizer que existe, para as pessoas tomarem conhecimento. E nesse momento de crise, tomarem cuidado redobrado no momento de efetuar um negócio. A lei de falência diz que o juiz, na hora que sentencia, decretando a falência, ele deve fixar o termo legal da falência. O que é o termo legal da falência? É um prazo que o juiz fixa, não mais que 90 dias, retrotraído, tá, do primeiro protesto contra o empresário devedor. Então, vou repetir, 90 dias dentro do primeiro protesto. Então, digamos que foi feito um pedido de falência hoje, dia 23, dia 24, e o primeiro protesto tenha sido dessa empresa, o primeiro protesto, não necessariamente o que provocou a falência, mas o primeiro protesto seja de janeiro do ano passado. Então, vai ser 90 dias contados a partir de janeiro do ano passado. Né? E tudo o que aconteceu, todas as negociações que ocorreram dentro desse chamado período suspeito, ou termo legal da falência, são considerados absolutamente ineficazes em relação à massa. Então, se você comprou um carro, uma casa, uma fazenda, de um empresário que faliu, e esse negócio foi feito dentro do chamado período suspeito,
essa venda vai ser declarada ineficaz e você muito provavelmente ficará no prejuízo. Então, só para relatar, já finalizei, que eu sei que o tempo já está curto, muito cuidado na hora de fazer um negócio, principalmente com imóvel. Procure saber quem é o credor, e mesmo que for um amigo, que for um conhecido, a única forma de se proteger é vá nas secretarias dos fóruns e peça certidões negativas de distribuição de falência, não é? De execução na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, para você se cercar de todos os modos e ter uma probabilidade menor, né? Um risco menor no seu negócio. Né? Um risco menor. Pois bem, fica aí a dica, né? Até de advocacia preventiva, para você tomar bastante cuidado acerca disso. E o programa Questão de Direito, ele fica por aqui. Eu agradeço ao professor Fabrício Alheiro, brilhantes explanações, explicações aqui. Foi um prazer tê-lo aqui. Também a nossa aluna do curso de Direito, né, Leninha? Né? Muito obrigado também pelas considerações. E nós ficamos por aqui, pessoal, certos de que voltaremos em outra oportunidade com outros temas interessantes. Eu tenho certeza que você não tem a perder assistindo o programa Questão de Direito. Um abraço a todos e até a próxima.